Começa mais uma edição do Porta Estreita, um podcast semanal com temas bíblicos que ajudará você no aperfeiçoamento da vida cristã. Assine o Porta Estreita no iTunes, Google Podcast, Spotify e nas principais plataformas. Olá, eu sou o pastor Alberto Júnior e esse é o podcast Porta Estreita. Seja muito bem-vindo. O tema de hoje é missão em favor do meu próximo. O verso central está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 27. Diz assim: A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Nós vamos fazer aqui um breve resumo da lição dessa semana e depois nós vamos então comentar aqui os pontos principais da lição. Nós estamos na lição de número 7 do nosso guia de estudos e você pode ler ou adquirir, se você ainda não tem, através do link que está aqui na descrição do episódio, ok? Bom, na parte de sábado é enfatizado sobre amar a Deus e ao próximo. Destaca que o amor genuíno a Deus, ele se reflete em como nós tratamos as pessoas que estão ao nosso redor. E é citado ali 1 João capítulo 4, verso 20 e Gálatas capítulo 5, verso 14. Na parte de domingo, nós temos ali a lição discutindo as questões existenciais fundamentais e a importância de se questionar sobre o significado da vida e o que acontece após a morte, que são perguntas que nós fazemos muitas vezes. É enfatizado também a necessidade de aproveitar cada oportunidade para testemunhar, mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Já na segunda-feira, nós temos ali a lição analisando o método e a resposta de Jesus aos questionamentos sobre fé e doutrina. A lição ela incentiva a buscar respostas na Bíblia e a viver de acordo com suas verdades, destacando ali a importância da palavra de Deus na vida do cristão. Terça-feira, nós temos a ênfase que está na importância de não apenas saber a verdade, mas também praticá-la. Destaca a necessidade de amar a Deus e ao próximo na prática, não apenas em palavras ou doutrinas. Na quarta-feira, a lição ela examina o conceito de amar os outros como a nós mesmos. Discute a ideia de que o amor genuíno ele se manifesta em ações práticas e a consideração pelos outros. Já na quinta-feira, a lição aborda a história do bom samaritano, ressaltando a importância de ajudar os necessitados e de estender amor e cuidado a todos, independentemente de sua fé, etnia ou status social. Na sexta-feira, nós somos incentivados a considerar maneiras práticas de ajudar os necessitados e a viver uma vida de compaixão e serviço conforme ensinado por Jesus. Então nós temos aí um resumo, os principais pontos de cada dia do nosso guia de estudos que nós estudamos durante essa semana. E agora nós vamos comentar um pouquinho aqui a respeito da lição. A pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Nós temos aqui o intérprete da lei, descrito lá em Lucas capítulo 10, verso 25. Esse intérprete da lei, provavelmente, ele era um especialista em direito que fez a pergunta com o objetivo de desacreditar que Jesus era o Messias perante as pessoas. Quando lemos em Mateus capítulo 22, verso 35, o texto bíblico menciona experimentando-o. E então esse intérprete da lei, provavelmente ele estava o quê? Ele estava testando Jesus, estava tentando de alguma maneira, alguma forma desacreditar Jesus perante as pessoas. E como Jesus ele estava conversando com um especialista, ele então apela para a lei. Se não fosse a expressão testá-lo, experimentá-lo, pensaríamos que esse intérprete da lei era uma pessoa que sinceramente queria que Jesus lhe dissesse como obter a vida eterna. E Jesus ele sabia que as intenções do intérprete da lei não eram boas, mas não o censurou por nada, nem se recusou a responder-lhe. Sempre atento a aproveitar qualquer oportunidade de missão, Jesus aproveitou a ocasião para fazer um apelo pessoal.
Além disso, a pergunta era importante demais para ficar sem resposta. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Cada um de nós tem o mesmo anseio, a mesma necessidade de viver além dessa curta vida. E Jesus respondeu à pergunta, fazendo para ele outra pergunta, mencionando o que está escrito na lei e como ele a interpretava. Às vezes, podemos ser abordados com perguntas provocativas. Por exemplo, por que você diz que há apenas um Deus, mas adora 3 pessoas? Podemos pensar que, como o intérprete, seu único propósito é nos provocar, irritar ou expor. Ao contrário de Jesus, nós não podemos saber a real intenção das pessoas. Talvez, sem saber, estejamos na presença de uma pessoa sincera, buscando a verdade. Portanto, nós devemos imitar o método que Jesus usou para responder às perguntas difíceis ou maliciosas. Então, antes de tudo, devemos levar nosso interlocutor à Bíblia, a Palavra de Deus, como a única fonte autorizada para conhecer a verdade. O que está escrito na lei foi o que Jesus disse. Em segundo lugar, leve a pessoa a um estudo bíblico pessoal. Quando Jesus pergunta como você lê, não fique satisfeito com o que sabemos ou podemos lhe dizer. É importante que deixemos que a própria palavra, sob a orientação do Espírito Santo, nos conduza ao conhecimento da verdade. O amor em ação. A teoria era boa. Para termos a vida eterna, precisamos amar a Deus e ao próximo. Mas a pergunta é, e a prática? Passar da teoria para a prática nem sempre é fácil. Mas Jesus deixou claro, fazei isto e vivereis. Como posso mostrar que amo a Deus e ao próximo? De acordo com João, eu mostro que amo a Deus quando eu amo o meu próximo. 1 João capítulo 4, verso 20. Assim, o amor é demonstrado na maneira como eu trato as outras pessoas. O desafio é fazer o que sabemos que é certo. Apenas saber amar não basta. Nós temos que colocar em prática. Em suma, quando amo o meu próximo de forma prática, mostro que amo a Deus e, segundo o apóstolo Paulo, eu estou cumprindo a lei. Mas esta não é uma mensagem nova. Jesus e os apóstolos, eles estão ecoando a mensagem proclamada pelos profetas. Uma mensagem de justiça e tratamento justo e amoroso de nossos semelhantes, especialmente os necessitados e desamparados. E quem devo amar? Através de uma história ocorrida entre Jerusalém e Jericó, Jesus mostrou o significado de amar o próximo, ser misericordioso com ele e ajudá-lo em sua necessidade. Confrontado com a sua hipocrisia, o intérprete da lei teve de admitir, a contragosto, que o seu próximo não era aquele de quem gostava, mas aquele que fazia o bem. Nosso próximo não é apenas aqueles que pertencem à mesma igreja ou têm a mesma fé que nós, mas é todo aquele que precisa da nossa ajuda. A misericórdia e a bondade estão além de qualquer barreira religiosa, social, cultural, étnica ou qualquer outra. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ao nos tornarmos parte da comunidade de Deus, passamos a enxergar os problemas de cada um de seus membros e a experimentar o que significa viver com essas pessoas e sofrer com elas. Podemos esperar que, enquanto sofremos com a comunidade, também iremos suprir as necessidades dela. Devemos ser o próximo daqueles que estão em necessidade. Muitas pessoas na comunidade estão sofrendo e precisam da nossa ajuda. Podemos descobrir quem precisará de nossa ajuda como próximo. Minha igreja está atenuando o sofrimento daqueles que estão em necessidade ou estamos contribuindo para o sofrimento, quer intencionalmente ou talvez por ignorância? É interessante observar que as palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 23 foram bastante severas, expressando a verdade sobre a situação e o conteúdo da prática religiosa de Israel. As palavras de Jesus também visavam a restauração do seu povo para que fosse um próximo compassivo. Ele desejava que Israel compreendesse a sua lei de uma nova maneira, que se concentrasse em Deus e também no próximo. A intenção de Jesus era que Israel amasse o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento.
Esse preceito é o primeiro e maior mandamento, mas o segundo mandamento é uma extensão do primeiro: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Justiça e imparcialidade, amor e cuidado não podem ser praticados apenas por indivíduos. Também precisam ser praticados e implementados pela Igreja, que é o corpo de Cristo. Os profetas do Antigo Testamento como defensores do próximo. Os profetas do Antigo Testamento foram bastante francos em relação às leis e regulamentos que tratavam do próximo e daqueles que necessitavam de cura e salvação. Esses regulamentos e leis, transmitidos por meio dos profetas, eram a maneira pela qual Deus comunicava a sua vontade de que Israel testemunhasse aqueles que estavam ao redor, para ser luz para as outras nações. Os profetas, eles deviam servir como arautos do Evangelho e porta-vozes contra todas as injustiças e o mal. Os profetas, eles exortaram o povo e seus líderes dizendo: busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. E falaram contra a opressão das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros e dos pobres. Os profetas também foram enérgicos na condenação de toda injustiça. Elias, ele repreendeu o rei Acabe por ter assassinado Nabote e roubado a vinha dele. Já Amós criticou os governantes de Israel porque, em troca de subornos, eles desprezavam os pobres, afligiam os necessitados e negavam a justiça aos oprimidos, em vez de deixar correr a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. A estrutura e a sociedade de Israel enalteciam o trabalho, combatiam a ociosidade, esperavam que os pais instruíssem os filhos a adquirir habilidades manuais, promoviam a reciprocidade humana e a justiça e demonstravam uma preocupação ativa com o próximo. E, em especial, eles respeitavam a dignidade de homens e mulheres que carregam a imagem divina. Além disso, a adoração e a obediência a Deus estão diretamente relacionadas à justiça e à filantropia. Esses elementos andam de mãos dadas, assim como a justiça e a misericórdia para com o próximo estão relacionadas a andar humildemente diante de Deus. Todas as instruções e os regulamentos em favor do bem-estar e do tratamento justo dos pobres, estrangeiros, órfãos, viúvas e vulneráveis têm origem em Deus, que cuida de seus filhos e mostra compaixão e misericórdia a quem dele necessita. Refletindo a mensagem bíblica, um autor, ele resume da seguinte forma a diretriz do Evangelho para cuidar dos pobres. Falar sobre a pobreza é tocar o coração de Deus. Muitas pessoas perguntam: como posso ajudar o meu próximo, que muitas vezes é pobre, sem teto e desempregado, a desfrutar das bênçãos da providência de Deus e a ter a vida que Jesus planejou para os seres humanos? Se os homens dessem mais atenção aos ensinos da palavra de Deus, encontrariam uma solução a esses problemas que os desconcertam. Muito se poderia aprender do Antigo Testamento quanto à questão do trabalho e do alívio aos pobres. No plano de Deus para Israel, toda a família tinha um lar no campo e terreno suficiente para o cultivo. Assim eram proporcionados tanto os meios quanto o incentivo para uma vida útil, industriosa e independente. E nenhuma medida humana jamais suplantou esse plano. A pobreza e a miséria que hoje existem se devem, em grande parte, ao fato de o mundo ter se afastado dele. As lições e instruções da Bíblia nos ajudam a compreender a intenção de Deus em relação ao próximo necessitado. Ele deseja que estejamos ligados à sua palavra para que possamos ser seus instrumentos de misericórdia e amor para aqueles que sofrem e precisam de esperança. Além disso, é desígnio de Deus que o rico e o pobre estejam intimamente ligados pelos laços da compaixão e da assistência mútua. Essa união será uma bênção para ambos os grupos. Ajudará tanto os pobres quanto os ricos a compreender o divino plano da salvação e estabelecerá o fato de que uma vida de benevolência,
revelará verdades espirituais que só podem ser compreendidas em meio à angústia e ao sofrimento. Somente por nosso amor e serviço ao próximo que necessita de ajuda, podemos provar que o nosso amor por Cristo é um amor genuíno. O verdadeiro serviço missionário vem de nosso verdadeiro amor pelo Salvador, um sentimento que reforça o fato de que ser muitas vezes é mais importante do que fazer doações ou apenas boas ações em favor dos necessitados ou pobres. A mensagem do Antigo Testamento é o chamado a um estilo de vida ético que imita o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Tem que ver com seguir os princípios divinos por meio de uma vida de testemunho, ajuda e amor ao próximo e aos necessitados como se estivéssemos fazendo a nós mesmos. A vida e a missão de Jesus. A compaixão manifestada na vida e no ministério de Jesus foi o melhor exemplo possível dado aos discípulos, apóstolos, seguidores e novos crentes da Igreja Apostólica. Jesus habitou entre os homens e as mulheres para restaurar e salvar, curar e perdoar com um amor que é ainda mais forte que a própria morte. Sua atenção especial para com o próximo, o outro, que incluía o necessitado, o pobre, o enfermo, o endemoniado, o estrangeiro e muitos outros, fez com que o Filho de Deus dedicasse grande parte de seu tempo e energia para curar e também cuidar de todas essas pessoas durante seu ministério terreno. Os ensinos de Jesus sempre foram confirmados por suas ações. Jesus não apenas falava, mas ele colocava em prática aquilo que ele ensinava, e o seu ministério de cura reafirmava o que ele pregava. Seu ministério foi de restauração, curando os seres humanos no corpo, espírito e mente. Jesus ele veio para revelar o caráter de Deus à raça humana caída, e ao fazer isso, tornou possível a restauração da sua imagem nas criaturas. Quando as necessidades dos membros e não membros da igreja são atendidas, quando nos tornamos o próximo dos pobres e atendemos às suas necessidades, quando vemos os famintos e sedentos e os alimentamos, quando vestimos aqueles que estão nus e visitamos os presos, então os membros do corpo de Cristo têm verdadeira comunhão com Deus e uns com os outros. Essa comunhão demonstra que não mais somos egoístas, mas podemos compartilhar juntos de uma vida que testifica de uma religião e vida verdadeiras e puras, a vida de Cristo. O apóstolo Paulo incentivou a missão em favor do próximo, exortando os membros da igreja a fazer o bem a todas as pessoas, especialmente aqueles que pertencem à família dos crentes. Mas Paulo também tinha um entendimento mais amplo dessa missão de compaixão em favor do próximo, que incluía até os nossos inimigos. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Romanos 12, verso 20. Vamos juntos orar ao nosso Deus. Querido Deus, muito obrigado por mais esse estudo. Obrigado por compreender algo tão importante e tão especial, o amor que precisamos ter para com o nosso próximo. Nos ajuda, Senhor Deus, a se importar mais com as pessoas, a tentar ajudar mais as pessoas nas suas necessidades e a mostrar, de alguma forma, o teu amor também para as pessoas que estão em necessidade. Que o Senhor nos abençoe, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final desse episódio, que Deus te abençoe e nos encontraremos na próxima semana. Até lá!